A advogada Carolina Seabra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, fez um desabafo durante a viagem que está fazendo até Washington, D.C., nos Estados Unidos, onde participará de audiência pública no Congresso americano sobre as violações de direitos humanos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo judiciário controlado por ele. A advogada relatou que, durante a viagem, recebeu um questionamento de uma de suas assistidas sobre uma movimentação em seu processo. Ao consultar o processo, o despacho que ela buscava consultar não consta dos documentos do sistema. Ela disse: "A acusação tem conhecimento e a gente não." Seabra relatou que nos processos conduzidos por Moraes não é possível fazer qualquer previsão com base nas leis existentes. Ela disse: "Se trata de um processo atípico. A gente não está falando de direito nesse processo." A advogada explicou: "Sempre digo que quando não existe defesa, quando a defesa não é ouvida, a gente já não tem mais democracia." A advogada expressou seu espanto com pessoas que aplaudem as decisões inconstitucionais de Moraes e apontou: "Até ditadores são aplaudidos por alguém, então não cabe a gente se surpreender com a capacidade humana de aplaudir gente que não presta." Os advogados Carolina Seabra e Ezequiel Silveira, da ASFAV, assim como o senador Eduardo Girão e outros parlamentares, estão a caminho de Washington, onde participarão da audiência pública no Congresso americano com o tema Brasil, uma crise da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. A audiência foi convocada após a divulgação dos chamados Twitter Files Brasil, desencadear uma investigação sobre as ordens ilegais do judiciário controlado por Moraes para as plataformas de redes sociais, promovendo a censura e a perseguição de conservadores no Brasil e interferindo nas eleições. Na intimação exposta pelo jornalista Michael Shellenberger, responsável pela divulgação dos Twitter Files, explica-se que a Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais pretende discutir a melhor forma para o Congresso americano tratar das sérias violações de direitos humanos que foram cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. Essas violações de direitos humanos incluem abuso ou prevaricação judicial, perseguição à oposição política, violações da liberdade de expressão e censura da imprensa independente. O texto explica: em resposta, esta audiência pública busca enfatizar a necessidade de ação do governo americano e de suas agências para que não continuem silentes, enquanto a democracia, a liberdade e o Estado de Direito estão sendo minados. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão
foi informada sobre os jornais estourados, com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residência de cidadãos e apreensão de bens. Foi informada sobre a censura dos meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gente, vamos para um desabafo dominical, né? Tô aqui em viagem, mas estava aqui olhando o processo de uma cliente minha. E eis que me deparo com... na verdade, ela falou comigo, disse: doutora, tem uma movimentação no meu processo e tal. Aí eu entrei no processo dela e, de fato, tem uma movimentação no processo dela. Tem lá documentos comprobatórios, quando a gente abre, tem uma petição da Polícia Federal falando sobre o resgate do celular dela e etc. Mas tem um mandado de intimação
certo? Mandado de intimação 2017 de 2024. Esse mandado de intimação é o ministro intimando um procurador-geral da República, um representante da Procuradoria-Geral da República, para tomar ciência de um despacho dele. O mais interessante é que, se você for olhar aqui no processo dela, a página que é referente a esse despacho que ele enviou para a Procuradoria-Geral tomar ciência, por exemplo, era para estar aqui. 146, pula para 148, 149, 150, 151. E aí a acusação tem o conhecimento e a gente não. Aí, assim, a cliente manda mensagem: doutora, o que é que se refere a quê? Será que eu posso ser presa e etc, etc? No curso normal de um processo normal, ela não poderia. Afinal de contas, ela nunca descumpriu nenhuma das medidas cautelares, ela cumpre tudo rigorosamente, o processo dela está em fase de recurso, então, em tese, ela não poderia. Mas se trata de um processo atípico. A gente não está falando de direito nesse processo. Eu tento falar de direito todo dia nesse perfil e dentro dos processos, mas não é sobre isso que o ministro quer falar. E sempre eu digo que quando não existe defesa, quando a defesa não é ouvida, a gente já não tem mais uma democracia. E aí eu digo para vocês que eu vejo diariamente, cotidianamente, gente aplaudindo o ministro Alexandre de Moraes nas suas decisões e nos seus posicionamentos, que são completamente inconstitucionais. Mas a gente precisa lembrar que até os ditadores, né, que a gente vê, ditadores da atualidade, ditadores contemporâneos, eles são aplaudidos por alguém. Então, assim, não cabe a gente se surpreender com a capacidade humana de aplaudir gente que não presta, né? É isso, pessoal. Esse aeroporto é bem interessante. O nome dele é Thurgood Marshall, que inclusive foi um grande ativista dos direitos humanos, dos direitos civis aqui nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro juiz negro da Suprema Corte Americana. Sempre foi um cara que defendeu os direitos das pessoas, sabe? Tem um museu contando um pouco da história dele dentro do aeroporto. É bem bonita a história dele, então vai ver que de repente a gente consegue lutar pelos direitos dessas pessoas da mesma forma como o juiz Marshall fez. Serve de inspiração.